Oi, pessoal. Então, nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo de circuitos sequenciais síncronos, abordando uma outra temática que é muito importante, que se chama de máquinas de estados finitos, né? No inglês, eu tenho Finite State Machine, então vocês vão ver muitas vezes, vão estar referenciando isso como a FSM, legal? E o que seria esse circuito? Ora, ele nada mais é do que um circuito sequencial, então eu tenho vários registradores, tá? E uns certos circuitos combinacionais que vão utilizar do seu estado para realizar uma determinada função. Então, a gente vai ver uma metodologia, basicamente, ele vai nos fornecer uma metodologia para que a gente faça de forma sistemática o projeto de circuito sequencial síncrono e atinja os requisitos funcionais desejados. Legal? Então, a gente tem basicamente dois modelos de máquinas, tá? O primeiro, que vai ser chamado de máquina do tipo Moore, e o segundo, que vai ser chamado de máquina do tipo Mealy. Tá? Para diferenciar ambas as máquinas, a gente vai pensar aí na minha estrutura interna. Né? E aí, o primeiro ponto é que, por ser um circuito sequencial, vocês já imaginam que a gente vai ter ali registradores, vamos ter flip-flops e circuitos combinacionais. Tá? Eu vou representar os flip-flops que a gente vai estar considerando aqui, tá, pessoal? São flip-flops do tipo D. Legal? Do tipo D. Então, eu tenho uma entrada e vamos considerar uma saída, que é um estado Q. Tá? Por enquanto, eu não vou considerar aí o meu Q-bar. E por que eu estou fazendo dessa forma? Porque aqui, agora, eu vou representá-lo com esse modelo. Isso aqui quer dizer que eu tenho K flip-flops, todos conectados no mesmo clock, estão funcionando de forma síncrona, tá certo? Em que eu tenho D ou K entradas do tipo D e K saídas, tá? Ou seja, isso aqui reflete a 2 elevado a K estados. Então vejam, se eu tiver dois flip-flops, você teria D0 e D1, Q0 e Q1 desse lado, e como você tem 2 bits na saída, você vai ter 4 estados possíveis, 2 elevado a 2 estados. Legal? Então, imagine isso aqui como K flip-flops em que o clock é interligado. Tá? E aí, facilita bastante a gente escrever dessa forma. Por quê? Porque se eu considero que isso aqui é um flip-flop do tipo D, o valor que eu coloco na entrada é o valor que vai ser armazenado depois do pulso de clock. Tá? Então, o que tem, vocês sabem, todo circuito sequencial, né? O que eu tenho aqui armazenado nos meus flip-flops, eu chamo isso aqui de estado atual, né? Ou state, no caso aqui, se eu pensar em inglês, né? E nesse lado de cá, se eu olho como flip-flop tipo D, o valor que eu colocar aqui, se eu der um pulse de clock, ele vai ser armazenado no meu estado. Então, o que está entrando aqui é exatamente o meu próximo estado, né? Então, aqui eu tenho o meu next state. Legal? E o meu circuito ele vai ser organizado da seguinte forma. Olha só que interessante, né? A máquina, pessoal, basicamente, ela vai pegar o estado, tá? Essa aqui é a máquina do tipo Moore. Então, vou colocar um umzinho aqui, né? Eu vou utilizar esse valor do estado aqui em outro bloco, que vai ser um bloco que eu vou chamar do seguinte. Ele vai calcular o meu próximo estado. Então, eu vou chamar isso aqui de Next State Logic. Tá? E esse carinha aqui também, eu posso ter entradas externas também. Então, eu posso ter aqui, ó, M, de repente, né, uma quantidade aí de entradas. Inputs. Tá? E a partir desses valores, tá, a minha máquina de Moore, ela vai, a partir do estado atual, gerar as saídas desse circuito, né? Atuar para atender os meus requisitos funcionais. Então, esse bloquinho aqui vai ser também um bloco combinacional. Eu vou chamar ele de Output Logic. Tá certo? Então, esta aqui seria a estrutura básica da minha máquina do tipo Moore. Tá? A gente vai ver já já como é que a gente projeta esse tipo de máquina. E a máquina do tipo Mealy, a diferença seria o que exatamente? Olha só.
Vamos botar o 2 aqui, tá? Ela continua sendo baseada lá em N flip-flops do tipo D, no caso, né? Aqui eu vou considerar sempre D, ou K, no caso, né? K. Então, aqui eu tenho o meu estado, meu próximo estado aqui, né? Next state. Quem não entender essa parte do next state do state, eu peço para olhar novamente o vídeo da aula síncrona, tá? Porque eu falo um pouco mais sobre isso. E em seguida, a diferença disso aqui é o que, basicamente? Olha, eu continuo tendo aqui um circuito combinacional, tá? Que é responsável por calcular meu próximo estado. Isso eu tenho que ter, né? Então, next state logic, tá? Eu vou ter algumas entradas aqui externas. Então, eu tenho aqui minhas entradas. A grande diferença se dá aqui na saída, porque essa saída agora, ela não conta com apenas o meu estado, tá? Então, minha lógica de saída, olha que interessante, né? Meu output logic, ele não vai contar apenas com o estado. Ele vai tomar a decisão em gerar minhas N saídas. Opa! N saídas, né? Outputs. A partir do estado atual e das entradas do circuito. Essa é a grande diferença ali da máquina de Moore e de Mealy. Legal? Então, veja. A máquina de Moore, a gente tem os flip-flops, a gente tem um bloco que vai calcular o próximo estado, né? E eu tenho uma lógica de saída agora que se baseia apenas no estado atual. Então, no momento que eu identifico qual é o estado que eu estou, né? Aquilo ali já é suficiente para que determine a saída lógica do meu circuito. Nesse caso aqui, além do estado atual, minha lógica de saída ela depende também das entradas, tá? Isso vai causar uma diferença no funcionamento lá dos meus circuitos. Legal? Um ponto que é interessante vocês observarem é o seguinte. Olha só. Se vocês considerarem um contador síncrono, que foi o que a gente viu, né? Considerar ele utilizando flip-flops tipo D, a gente tem isso aqui, ó, tirando essas entradas aqui, tá? Imagine, a gente tem um bloco que calcula o meu próximo estado, os flip-flops tipo D, né? E essa realimentação aqui, que vai novamente, eu vou utilizar o estado atual para calcular o próximo estado. Esse bloco aqui era aquele bloco combinacional que eu fazia o cálculo a partir da minha tabela de transição de estados. Na verdade, aqui a diferença é que eu vou contabilizar também com as entradas externas do meu circuito, tá? E adicionar também uma lógica de saída que vai me permitir utilizar, tomar uma decisão, realizar uma ação a partir do estado que eu estou. Você diz, como assim? Ora, muitas vezes a gente precisa identificar um determinado cenário e a partir do cenário de uma aplicação eu tomo uma decisão, eu realizo uma ação, né? Por exemplo, você tem um semáforo, que vai ser um assunto que a gente vai trabalhar já já no próximo vídeo, tá? Você tem um semáforo, dependendo se você identificou algo acontecendo, se for um semáforo inteligente, pode ser que o semáforo ele tome a decisão de fechar. Então, tua lógica de saída, ela pegaria aquele estado ali e geraria o sinal necessário para que o semáforo atuasse da forma que você quer. Legal? Isso pode ser pensado para robótica, pode ser pensado para sistemas biométricos. Eu posso pensar para uma infinidade aí de aplicações, né? Uma quantidade enorme de aplicações, porque várias delas se dá exatamente nesse contexto, né? Da gente identificar um cenário e depois dizer, a partir desse cenário eu tenho que tomar uma ação, minha aplicação ela tem que responder de uma determinada forma, tá? Então é aí onde a gente vai estar utilizando nossas máquinas de estados finitos.